Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Anderson Santos, neuropsicólogo clínico, neurocientista, e hoje eu vou responder a dúvida de uma das nossas seguidoras, né? Uma dúvida muito comum que eu recebi aqui no TikTok, em um comentário. Qual é a diferença entre anestesia com vaso e sem vaso? E por que muitas vezes os autistas, eles recebem anestesia sem vaso, né? Primeiro, nós devemos começar a entender, é preciso que as pessoas entendam que a anestesia, dentro desse contexto que estamos falando aqui, principalmente da anestesia local, né, que é aquele tipo de anestesia utilizada em procedimentos odontológicos ou pequenos procedimentos cirúrgicos, para o bloqueio da dor, ali sempre em uma região específica. A anestesia ela pode ser aplicada de duas formas principais. Temos a anestesia com vaso, ou seja, com vasoconstritor, e sem vasoconstritor. E o que é com vaso? Fica a dúvida. Com vaso, na verdade, significa que além do anestésico, a formulação ela contém uma substância vasoconstritora, como a adrenalina ou a noradrenalina. E o papel desse vasoconstritor é diminuir o fluxo sanguíneo na região. Isso faz com que o anestésico seja absorvido mais lentamente e prolongar também o efeito da anestesia, mantendo a área sem dor por muito mais tempo, reduzir sangramento local. E essa versão de anestesia é muito útil, por exemplo, em procedimentos odontológicos longos e cirurgias, que precisam de um campo mais seco, de um efeito anestésico mais prolongado, né? Tá, e a anestesia sem vaso? Já a sem vaso, ela é um tipo de anestesia que não contém essas substâncias vasoconstritoras, ela age por um período bem mais curto e o corpo absorve o anestésico bem mais rapidamente porque não há o bloqueio do fluxo sanguíneo. A principal vantagem é que ela não aumenta a frequência cardíaca e não provoca o efeito de taquicardia, coração acelerado, sensação de ansiedade, que algumas pessoas sentem com esse tipo de anestesia com vaso, que chamamos por essa nomenclatura. Por que os autistas muitas vezes usam sem vaso? Aqui está o ponto central da dúvida de nossa seguidora. Muitas pessoas autistas têm o que chamamos de hipersensibilidade fisiológica. O corpo deles reage de forma mais intensa a determinados estímulos, inclusive a substâncias químicas. No caso da anestesia, como um vasoconstritor, a presença da adrenalina no autista pode provocar aumento da frequência cardíaca, sensação de tremor ou agitação, ansiedade intensa ou crise sensorial. Além disso, alguns autistas apresentam hiperreatividade autonômica. O sistema nervoso autônomo ele reage de forma mais exagerada às mudanças, o que pode potencializar o desconforto e até desencadear crises fortes. Por isso, muitos dentistas e médicos preferem optar pela anestesia sem vaso. Nesses casos, para evitar essas reações adversas e proporcionar uma experiência bem mais tranquila, especialmente em procedimentos rápidos, onde o efeito prolongado não é tão necessário, digamos assim, né? Então, resumindo, com vaso dura mais, diminui sangramento, mas pode causar taquicardia e ansiedade em pessoas sensíveis. E sem vaso o efeito é mais curto, mas é bem mais segura para pessoas com a sensibilidade a vasoconstritores, como alguns autistas. Sempre converse com um profissional antes do procedimento. Explique se você é ou se você tem algum filho autista ou se já teve algum tipo de reação adversa à anestesia. Assim ele pode escolher a melhor opção e a mais segura para o seu caso, beleza? Se essa informação ela foi útil para você, curta, salve, compartilhe, para que mais pessoas entendam a importância de personalizar o cuidado na saúde. Se tiver dúvidas, pode me enviar. Pode ser a sua pergunta que eu respondo no próximo vídeo. Forte abraço!